19 horas em Manaus. Muito boa noite para quem tá me ouvindo ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem tá ouvindo ao vivo no TikTok, para quem tá assistindo no YouTube, no Spotify, em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. O programa 10 minutos com ele. Hoje é dia 10 de julho, é o 191º dia do ano. Faltam 174 dias para acabar o ano. Hoje é dia da saúde ocular. Cuidem da saúde ocular de vocês, hein, galera? É muito importante. Não dá pra gente simplesmente pensar em cuidar depois que já deu a coisa. Façam ações preventivas. Procurem oftalmologistas, façam o exame regularmente, principalmente quem usa óculos aí, né? Mas todo mundo tem que fazer também. Hoje é dia do engenheiro de Minas, não é de Minas Gerais, é de Minas, tá? De expedição, de extração de minerais. Hoje é dia dessa querida, dessa linda, que eu amo de paixão, que eu sou encantado por ela. Hoje é dia da pizza. Parabéns a todas as pizzas do planeta. Mentira. Parabéns aos pizzaiolos do planeta. E deixa eu contar uma coisa, aproveitar, deixa eu até suspender a vinheta aqui. Para o BG. Não, errei. Para o BG. A pizza brasileira é a melhor do mundo. A pizza da Itália não é essas coisas todas. Volta o BG. Hoje também é dia do frescobol, lá no Rio de Janeiro, né? Frescobol que aqui é conhecido como beach tênis e tem muito adepto, né? Curioso como esse esporte cresceu em popularidade aqui no Amazonas. No dia... Ai, eu esqueci, meu Deus, mas eu vou corrigir isso agora. No dia 10 de julho de 1856, nascia Nikola Tesla, um dos maiores físicos da história da humanidade. No dia 10 de julho também nascia Eliezer Mota, um ator talentosíssimo. Pra quem não tá ligando o nome à pessoa, ele fazia o Seu Batista na escolinha do professor Raimundo, né? Hoje também é aniversário do Nego do Borel, aquele lá do Você Partiu Meu Coração e tal. Isso que é até legalzinho, eu gosto. E hoje também, gente, é aniversário de nascimento de Carl Orff. Eu baixei a música, eu preparei, eu ia colocar aqui Carmina Burana, mas passou. Então, paciência, né? Se não dá, não dá. A gente tenta, a gente se esforça, a gente chega cedo, prepara a pauta. Mas quando não dá, não dá, né, Carlos Ribeiro? Né, Cleomar Pacheco? A gente tenta, a gente se esforça. E hoje também, em 1962, no dia 10 de julho, o primeiro satélite de comunicações da história foi colocado em órbita. Era o Telstar. E eu gosto sempre de mencionar esses fatos científicos aqui, porque eu sou encantado por ciência, por astronomia, por tecnologia. Então toda vez, Carlos, que tiver, eu vou falar aqui. Marcelo Amil. E já começando o programa aqui, mandando um oi pra galera que já entrou aqui pra acompanhar a gente. Orides Blanc, José Eloir, Maria Inês, Adriana Lourenço, Carlos Ribeiro, José Carlos, Maria Inês, Edson Bastos, Maurício Mendes, Moisés Fedrigo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos saber agora o que tá rolando no mundo, o que os portais progressistas do Brasil estão falando, quais são as pautas. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do portal perfilpoliticoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Tarifas dos Estados Unidos devem derrubar preços e afetar setores estratégicos. Sanções de 50% dos Estados Unidos sobre exportações brasileiras a partir de 1º de agosto impactarão empregos e entrada de dólares. Petróleo, aço, máquinas e aeronaves serão afetados com risco de desemprego e queda nos preços de alimentos. Especialistas veem chantagem de Trump. E não só especialistas, né? Todo mundo que tem um mínimo de bom senso está vendo que o Trump está usando a economia para chantagear o governo brasileiro e livrar a cara do marginal do Bolsonaro. Não vai funcionar. Vamos seguindo o giro aqui, manchete da Carta Capital. Bolsonaro sentou-se na boca do canhão que apontava para Lula. Gostei dessa imagem aqui, né? Declarações de Tarcísio de Freitas minimizam o impacto das sanções de Trump, o que é uma covardia e mentira.
mas são vistas como tentativa de proteger Bolsonaro. Medida dos Estados Unidos pode gerar crise econômica no Brasil, com Lula respondendo com proposta de reciprocidade comercial. É importante mencionar que quando se fala em reciprocidade comercial, não se trata simplesmente, Richardson, da vontade do Lula. Sim, o Lula está agindo de forma soberana e de cabeça erguida, Estrela da Manhã, mas é lei também. O Brasil aprovou no mês retrasado a lei de reciprocidade comercial, então tem que haver, querendo ou não, quem estiver lá tem que defender o Brasil. O marginal do Bolsonaro não faria, né? Tanto que ele é quem está por trás dessa sabotagem ao país. Mas o Lula está fazendo. Manchete aqui do Brasil de Fato. Tarifa Trump. Bolsonaro, ao sabotar Brasil, Eduardo pode ter articulado tiro no pé, dizem analistas. Sanções de Trump contra o Brasil com sobretaxas de 50% podem estar ligadas a ações de Eduardo Bolsonaro que teria influenciado a decisão dos Estados Unidos. Medida prejudica agronegócio e indústria, com Lula buscando diálogo para mitigar impactos. Pelo amor de Deus, podem estar ligadas? O cara soltou uma nota assumindo a responsabilidade. O cara tá há meses falando que tá trabalhando para isso, para ter sanções pelo Brasil. Então, meu amigo, não é simplesmente podem estar ligadas. O cara assumiu o BO, tipo aqueles vídeos da Al-Qaeda quando matava pessoas lá, óbvio, guardadas as devidas proporções, mas eles cometiam um crime e faziam um vídeo lá assumindo a responsabilidade. Foi exatamente o que o Eduardo Bolsonaro fez. Manchete do Brasil 247 aqui. Brasil sobrevive sem Estados Unidos, não abre mão da reciprocidade e vai tentar negociar, diz Lula em resposta a Trump. Lula critica as sanções de 50% dos Estados Unidos e promete negociar, defendendo soberania comercial. Medida de Trump, motivada por tensões políticas e BRICS, pode causar desemprego e queda de preços no Brasil, mas o governo buscará novos mercados. Isso é um ponto que eu ainda vou falar em outro programa, porque de consequências disso, uma das consequências diretas é a queda de preços no Brasil. Sim, porque a produção vai continuar existindo. Vai ficar inviável comercialmente ou substancialmente mais caro, Afonso Lima, vender para os Estados Unidos. Então, Fabiano Cruyff, o que vai se acontecer? Vai se despejar grande parte disso no mercado brasileiro e as coisas vão baixar por aqui. Vamos torcer para isso. E finalizando o primeiro giro de notícias aqui, manchete do ICL Notícias. Lula anuncia comitê com empresários para discutir resposta a Trump. O presidente cria comitê com empresários para enfrentar sanções de 50% dos Estados Unidos a partir de 1º de agosto. Medida de Trump ligada a tensões com BRICS e STF ameaça setores como aviação e agronegócio com risco de desemprego. Pessoal, essa galera não tá nem aí pro Brasil e eles precisam ser combatidos e estão sendo combatidos. Olha, Estrela da Manhã comentando aqui, Trump acaba de dar a reeleição para o Lula em 2026. Eu também acho, Estrela da Manhã, ajudou bastante sim. E vamos torcer para eles continuarem fazendo mais besteiras ainda, né? Gente, tinha um comentário da Valéria que eu perdi aqui, cadê? Sumiu. Acho que era Bolsonaro preso hoje, né? Cadê? Enfim, sumiu aqui, depois aparece. Graças a Deus tem muito comentário aqui, não dá pra gente se perder. Vamos entrando na pauta aqui agora. Acorda, Polícia Federal. A fuga do Bolsonaro já começou. Gente, eu tô dizendo isso, mas não é só porque eu tô dizendo, não. Mas um monte de gente que tá acompanhando o Cauê Gordão, que tá acontecendo, que tá acompanhando o Ronaldo Nunes de Almeida, a situação, tá vendo que o cenário de fuga já começou. Primeiro, a gente tem um histórico de covardia e de fuga do bolsonarismo. Eu listei aqui três exemplos indiretos, mais diretamente ligados ao bolsonarismo, e 2 direto da família Bolsonaro. Talvez as pessoas tenham esquecido já, Antônio, de um sujeito chamado Zé Trovão. Inclusive, ontem eu falei dele... Cadê? Tá aqui o comentário da Valéria. Hoje ele foi numa churrascaria com o outro Tonho do Tarcísio. Então, eles têm que ficar abraçadinhos mesmo, que é para as pessoas, para o Brasil saber quem é quem. Pois é, voltando. Ontem a pessoa nefasta do quadro foi o Zé Trovão, inclusive. E aí eu me lembrei que esse Zé Trovão é um também covardão. Em 2021 houve bloqueios de caminhoneiros.
Os caras fecharam vias pelo Brasil. Aquilo gerou um impacto de perda de 1,5% do PIB brasileiro, hein? Para vocês terem ideia de como aconteceu aquele tipo de coisa. Daí, ele, que era um dos líderes daquela bandidagem, daquele crime, desapareceu. Expediram o mandado de prisão, ele simplesmente sumiu. Quando ele apareceu de novo, ele já estava no México. Sim, o cara desapareceu no Brasil e apareceu no México. Como ele chegou lá, andando não foi. A nado também não foi. Há uma rota de facilitação de fuga de bolsonaristas. Ponto. Então, hoje essa rota continua disponível. E aí tá, ele apareceu, pediu asilo político no México, alegando perseguição política, foi negado e depois o cara reapareceu em Santa Catarina. Não esqueçam, Zé Trovão estava no Brasil, saiu mandado de prisão, sumiu, apareceu no México, sumiu de novo, apareceu em Santa Catarina. Existe uma rota de fuga operacional que atende o bolsonarismo e que o marginal do Bolsonaro, Ariane Soares, não vai hesitar em usar, pelo contrário. Pois bem, Zé Trovão passou uns dias preso e alguns meses depois foi eleito deputado federal por Santa Catarina, né? Santa Catarina, meu Deus, o que tem de bonito aquele estado tem de gente escrota também, né? Não são todos não, tem muita gente boa lá. Não muita, mas tem bastante. Um caso mais recente... Não, deixa eu falar do outro primeiro aqui. Deixa eu falar primeiro desse marginal aqui. Cara, esse sujeito, ele é um dos bolsonaristas, dos golpistas, dos fascistas mais perigosos que existem. É o Alan dos Santos. Eu escutei... Uma vez eu estava navegando no Twitter, domingo de madrugada, e encontrei eu não me lembro como é o nome lá. Tem uns espaços de discussão no Twitter que as pessoas ficam comentando. E ele estava falando, esse Alan dos Santos, você não precisa ouvir, olha a palavra em louvor, Lula ladrão vagabundo. O ladrão vagabundo é o Bolsonaro, meu querido. Já prepara logo aí a marmitinha para quando for visitar aquele vagabundo lá. O Emerson dizendo Lula na cadeia, Lula ladrão roubou meu coração, né? Ok. E manda um beijo pro ladrão de joias lá, tá? Pois é, então, até me perdi aqui. Pois é, eu escutei um space do Alan dos Santos no Twitter e você não precisa escutar muito tempo para saber como esse sujeito é perigoso. Esse Alan dos Santos é das pessoas mais nocivas, ele é um dos pensadores, ele é discípulo do Olavo de Carvalho, ele é foi um dos primeiros articuladores da rede de fake news que abastece a extrema-direita no Brasil. Em julho de 2020... ele fugiu do Brasil. Em outubro de 2021 saiu um mandado de prisão que continua em aberto até hoje. Ele continua foragido, mas ele está escondido nos Estados Unidos. O governo brasileiro fez o pedido de extradição dele, foi negado, dizendo que havia os Estados Unidos entendeu que havia alguma questão de opinião e tal, mas aquilo não foi o final. Ele ainda está respondendo, ele ainda está sendo... ainda estão em análise os pedidos de extradição por lavagem de dinheiro, e enquanto estiver em análise, ele vai continuar em liberdade lá, né? Um outro bandido da quadrilha dele, Irani, Oswaldo Eustáquio Aparecida Martins. O Oswaldo Eustáquio também era da rede de propagação de mentiras bolsonaristas, espalhava fake news por todo lugar, chegou a ser preso no Brasil, fez um teatrinho que tinha ficado paraplégico na cadeia. Mentira, tem vídeos na internet em que ele está sentado nas cadeiras de rodas, na rua, e aí explode uma bomba, alguma coisa, ele levanta e sai correndo, é um milagre total. E ele fugiu para o Paraguai em dezembro de 2022, logo que o mandado de prisão do STF por incitação aos atos golpistas foi expedido. Ele aproveitou que tinha familiares na fronteira, lá em Ponta Porã, e cruzou a fronteira e foi para o Paraguai. Como o governo paraguai negou asilo a ele, ele fugiu para a Argentina e depois chegou na Espanha, em setembro de 2023. Ele tentou asilo na Inglaterra, mas não teve sucesso, mas conseguiu asilo político, teve negado o pedido de extradição pelo governo da Espanha, o que eu acho um absurdo, mas é um país soberano, né? Se eles têm... Eu queria muito, eu torço para que em algum momento, Denise Pinheiro, apareça algum bolsonarista, algum Oswaldo Eustáquio da vida lá,
para incitar esse tipo de coisa na Espanha também. Olha a N comentando aqui que o Bolsonaro é um cagão covarde. Concorda. A Estrela da Manhã dizendo que até que enfim os gados começaram a se manifestar. Eles ouvem a gente, Estrela da Manhã. Eles ouvem a Web Rádio App. Eles me escutam aqui. E eu gosto de frescar com a cara deles mesmo, que é um hobby que eu tenho. Irritar o gado. Vamos lá, continuando os fugitivos aqui. Antes de chegar nas razões que mostram que o Bolsonaro já está em rota de fuga. Carla Zambelli. Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão e ela não foi condenada por nada referente ao golpe de Estado, hein? Olha o Graxaim comentando, com Lula o Brasil é soberano. Exatamente, Graxaim, Brasil soberano. A Carla Zambelli não foi condenada por nenhum crime relativo à tentativa de golpe de Estado. Ela foi condenada porque ela, com o Walter Delgatti, que é um dos sujeitos mais paradoxais da história, né? Ele, a mando dela, invadiu o sistema do CNJ. Segundo ele, ela escreveu um mandado de prisão do Alexandre de Moraes contra o Alexandre de Moraes. E segundo ele teve que corrigir porque tinha muito erro de ortografia. Ou seja, além de fascista, mau caráter, pistoleira, é analfabeta. E aí ele corrigiu e eles fizeram isso. E por conta disso, que é um crime comum, tem nada a ver com crime político, nem contra o Estado Democrático de Direito, ela foi condenada a 10 anos de prisão. Um dia após Joaquim Peixoto, realmente, Estrela da Manhã, essa live sem os gados não tem a mesma graça. Mas deixa eles mugindo aí. Irrita eles pra mim, uma Estrela da Manhã. Fica fazendo raiva pra eles aí enquanto eu sigo a pauta aqui. Pois é, então a Carla Zambelli, um dia depois que saiu a sentença da fuga da condenação dela, ela fez uma entrevista coletiva dizendo que ia cumprir a prisão, que achava injusta e tal, mas que ia se apresentar para cumprir, que os médicos dela eram todos enfáticos em dizer que ela não resistiria ao tempo de prisão, que ela iria morrer na cadeia, pipipi, popopó, bababá. Ou seja, não deu 10 dias, sumiu. Apareceu Carla Zambelli já nos Estados Unidos, por essa rota de fuga da Argentina. Zé Trovão desapareceu, apareceu na América do Norte, lá no México. Carla Zambelli desapareceu, já se sabe que foi para a Argentina, apareceu nos Estados Unidos, depois foi para a Itália, por uma hora não foi presa, e eu acho que está faltando boa vontade da polícia italiana em prendê-la também. Mas isso é outra história. Mas então, ela deu Ela deu entrevista publicamente, fez uma coletiva, dizendo que iria cumprir a pena dela. Não foi isso que ela fez. Ela meteu o pé, covarde como todo bolsonarista. E tá aguardando. Uma hora ela vai ser pega, não tenho dúvida disso. Vai cumprir o tempo de cadeia, nem que seja lá nos Estados Unidos, na Itália mesmo, porque se ela realmente for cidadã italiana, o que parece que é, então a Itália dificilmente vai extraditá-la, mas ela vai cumprir a pena lá, como o Robinho, que cometeu um crime na Itália, que veio buscar refúgio no país de nascimento dele, que é o Brasil, e está aqui cumprindo pena. Não escapou da cadeia. Carla Zambelli também não vai escapar da cadeia. Vamos lá, chegando agora na família Bolsonaro. O Bananinha, ele que sempre quis viver o American Dream, sempre quis viver o sonho americano, sempre quis morar lá, de repente, do nada resolveu abrir mão do mandato, vou me licenciar. Se licenciou, não renunciou, hein? Olha a diferença. Disse que estava se sentindo perseguido político e meteu o pé para os Estados Unidos. Papai o que é que fez? Mandou 2 milhões de dólares para ele, 2 milhões de reais para ele, para o rapaz não passar perrengue, né? Porque, gente, vamos avaliar, porra, não dá para ficar passando perrengue nos Estados Unidos, né? E 2 milhões de dólares nem é muita coisa, né? Só mandei 2 milhões pro garoto se virar, se manter lá. Ou seja, esse é o naipe dessa galera. Então ele meteu o pé para os Estados Unidos, está lá nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, se orgulha de ter sido responsável por essa taxação que foi feita ao Brasil agora, mas é um senhor tiro no pé isso, a gente vai falar em outro programa. O fato é que meteu o pé também, fugiu. O Bolsonaro já tem 2 episódios de fuga nas costas dele, Dai Pereira. E quais são os 2 episódios de fuga nas costas do Bolsonaro, Ângelo? Quando terminou o mandato dele, em 30 de dezembro de 2022, ele pegou o avião presidencial,
meteu o pé para os Estados Unidos, sumiu, ficou um tempo calado lá, ficou aguardando, querendo ver o que ia acontecer. E agora, quando ele estava depondo no STF, ele falou, não, eu fui porque eu não ia tomar a maior vaia da história. Mentira. Ele foi embora do Brasil porque ele queria dificultar as coisas, porque ele sabe que há motivos para que ele seja preso e ele tinha medo que, não sendo mais presidente da República, ele imediatamente fosse preso, que é o que deveria ter acontecido, Sérgio. Tinham que ter metido o Bolsonaro na cadeia logo que ele terminou a presidência, ponto. Então, ficou 90 dias nos Estados Unidos, ficou morando na casa do Zé Aldo lá, que, enfim, não vou falar do Zé Aldo aqui, paciência. Mas foi a primeira tentativa de fuga dele. Em 2024, ano passado, no Carnaval, havia um rumor muito forte no Brasil. Havia no dia 8 de fevereiro, salvo engano, a PF confiscou o passaporte do Bolsonaro. Fizeram uma operação de busca e apreensão e pegaram o passaporte dele, por ordem do STF. Uma ordem legítima, legal, dentro do ordenamento jurídico. E o Bolsonaro, com medo de ser preso, entrou na Embaixada da Hungria no dia 12 de fevereiro. Ficou lá até o dia 14. Por que que ele entrou na Embaixada da Hungria? A Hungria é dirigida pelo Erdogan, que é é o Bolsonaro lá da Hungria. É um cara que... Não, o Erdogan é da Turquia, meu Deus. Me fugiu aqui o nome, perdão. Pera aí. Presidente da Hungria. Vamos lá, deixa eu lembrar. Primeiro-ministro. Gente, me fugiu o nome total. Viktor Orbán. Pronto, o Viktor Orbán. Que tem foto do Bolsonaro abraçado com ele, dizendo que eles eram irmãos. E ele também é um expoente dessa internacional fascista. Então, ele correu para lá, por quê? Porque se fosse decretada a prisão dele, e havia um rumor muito forte de que se decretaria a prisão dele, lá dentro da Embaixada da Hungria, ninguém iria entrar, por respeito aos tratados diplomáticos dos quais o Brasil é membro, e ele poderia de lá, e lá mesmo ele receberia uma informação, Bianca Jaquibales, de asilo político da Hungria. Olha, eu achei... Só dar um exemplo aqui. A Yane Lane, um comentário bem interessante dela. Não sou muito de política, mas esse negócio do Bolsonaro com o Trump é muito ruim. Tá todo mundo percebendo. Furou a bolha, Yane Lane. Então, pois é, ele sabia que o Viktor Orbán lhe daria asilo político, daí ele dependeria da presidência da República lhe conceder um salvo-conduto para sair de lá, entrar num avião e se mandar para a Hungria. Não houve a ordem de prisão, mas pela segunda vez o Bolsonaro se viu na iminência de ser preso, de ser alcançado pela lei brasileira, e ele resolveu fugir, meteu o pé. Então, Polícia Federal, STF, acordem. Esse sujeito não vai enfrentar a lei brasileira. Ele não vai arcar com as consequências dos atos dele. Ele vai tentar fugir. E se ele não tentou fugir ainda, é porque ele sabe que se ele tentar fugir e der errado, é prisão preventiva imediatamente. Ele vai começar a cumprir o tempo que ele tem que cumprir de cadeia. Mas que ele vai tentar, ele vai. Vamos voltar no tempo de novo. Zé Trovão desapareceu, apareceu no México. Carla Zambelli desapareceu, apareceu nos Estados Unidos. Bolsonaro está com essa conversinha de ficar em casa agora, de estar escondido. Botem uma tornozeleira nesse delinquente. Ele vai tentar fugir. E se ele fugir, eu vou ficar muito chateado, o Brasil inteiro vai ficar chateado. E não pensem que ele vai fugir, que ele vai ficar nos Estados Unidos quieto na dele, deixando as coisas continuarem. Ele vai estar fazendo live todo santo dia, mentindo sobre o Brasil, insuflando atos criminosos, como ele sempre fez. Como o Bananinha está fazendo lá também, como aquele delinquente daquele Rodrigo Constantino faz, como o bandido do Alan dos Santos faz, como o vagabundo do
do Paulo Figueiredo, também está fazendo. Então, o plano de fuga já está em curso. Não vou ficar surpreso se a gente acordar amanhã, ou depois de amanhã, ou num domingo, algum dia, com a notícia: Bolsonaro aparece fora do Brasil. O aviso está dado. Espero que alguém em algum lugar me escute e que bote uma tornozeleira eletrônica nesse delinquente. Deixa eu dar uma lida nos comentários aqui, que a galera tá bombando no chat, né? Fernando Félix, passou da hora de prender esse bandido, também acho. Frank inventou uma doença, mas tá se borrando. Xandão manda prender o Bolsonaro, tá... Cadê? O Xandão manda prender o Bolsonaro até domingo, aguardem. Adoro, comentando, o agro tá ferrado aqui. O Sérgio comentando, Bolsonaro é um lixo, da Yanilane já vi. O user, não sei o que, Sebastião, um bando de hipócritas essa esquerda. Vai lamber saco de estadunidense, baitola. Cadê? Aqui o Alexandre Fiorese comentando também. Isso aqui é comentário legal porque mostra o quanto furou a bolha. Não sou petista, mas lá em 22 o Bolsonaro abandonou o barco e deixou os eleitores dele se ferrando. Exatamente, Alexandre Fiorese. Era a hora de ter bom senso e enxergar que o cara era só uma mentira. Ele é um mito mesmo, uma mentira. A Valéria respondendo pro Sebastião aqui: hipocrisia é lutar por sanções do seu próprio país. É gado mesmo, Valéria. O Cesomiro dizendo: a esquerda é tudo burro. O cara não sabe nem escrever, não sabe nem unir o tempo verbal corretamente. Aí o outro fake aqui usa: Bolsonaro é cidadão americano, porque tomasse no nariz toda hora, é cheirador. Primeiro, idiota, ele não é cidadão americano, tá? Ele é cidadão brasileiro, ele não tem cidadania e nem tem como ter. E eu mexo no meu nariz porque eu tenho rinite. A minha narina esquerda, ela é obstruída, então isso me gera muito desconforto, tá? Babaquinha. Olha, o Vladimir Marrafon fez um comentário muito importante aqui. Vamos fazer campanha para eleger o máximo de deputados de esquerda. É por aí mesmo, Vladimir. Deputados e senadores, para a gente garantir o parlamento. O Edivan Pereira fez um comentário aqui que eu concordo muito também. Achei muito simbólico, muito profundo, dizendo: Bolsonaro é corno e ladrão. Concordo também. E galera, hoje 20h30, pronunciamento do Lula na TV, hein? Vamos assistir lá. Sabe o que está acontecendo no mundo? Eita, agora? não tá na hora dessa vinheta não, gente chata, que horrível. Mas é a produção já me marcando aqui, né? Que a vinheta tem que ser. Vamos lá, então, é o seguinte, vamos ver o que o mundo tá falando agora, saber as notícias do... Cadê que até perdi tudo aqui? As notícias dos portais mundo afora, saber o que tá rolando. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Não, mas eu não vou falar não, o chat tá muito legal, eu vou ficar mais um tempinho aqui no chat, eu vou aproveitar. Cadê? Vladimir Marrafon, Lula 2026, Sandro JSD dizendo quem é corno e ladrão é o Lula. Não é não, quem roubou joia foi o Bolsonaro, né? O Danilo DMV dizendo não elege ninguém no ano que vem, bora ver. Sandro JSD, petista lero lero, não sou petista não, mano, sou PSOL, tá? Mas tudo bem. E tá bom, já dei muita confiança pro gado, né? Vamos de vinheta agora, vamos lá, vou chamar a vinheta de novo pra eu falar o que tá rolando no mundo, tá? Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do portal Xinhua.com, portal chinês com notícias para o mundo inteiro. China critica tarifas de 50% impostas por Trump ao Brasil e à Argentina, mas não teve taxa de 50% para a Argentina não, né? Os chineses estão mal informados. Pequim condena as sanções dos Estados Unidos, alertando para danos ao comércio global e à economia sul-americana. Medidas visam exportações do Brasil e Argentina, afetando setores como agricultura e indústria, com risco de aumento de desemprego e instabilidade econômica. Manchete do portal La Nación, aqui as coisas não tão fáceis para o Milei, lá graças a Deus o povo argentino está vendo a besteira que fez. Senador Villarruel conseguiu uma sessão autoconvocada no Senado com mais de 40 senadores presentes. Reunião no Senado argentino, iniciada por Silvia Sapag, discute projetos de governadores, aposentadorias e emergência em deficiência.
Vitória Villarruel chegou após o início com debates intensos sobre a validade da cessão e propostas de recomposição de fundos. Manchete do portal Diário de Notícias, lá de Portugal, nossos patrícios, nossos irmãos lá da Guiana brasileira. As exigências de Netanyahu para o fim da guerra. Primeiro-ministro israelense condiciona cessar-fogo à desmilitarização de Gaza e rendição do Hamas. Declarações ocorrem em meio a negociações para a trégua de 60 dias, enquanto ataques matam civis, incluindo crianças em áreas de ajuda humanitária. E a manchete do portal Grama Cubana. Novos terroristas e mais violência contra Cuba, enquanto os Estados Unidos se mantêm inertes, sem agir. Havana denuncia a inação dos Estados Unidos diante de ataques terroristas contra a ilha, incluindo planos de sabotagem e violência armada. Acusa Washington de proteger grupos anticubanos e violar leis internacionais, enquanto Cuba reforça a segurança contra ameaças externas. Xandão, cadeia no bucho de égua. É isso aí, Lindomar. O Open Mind também pega o bolso bobão. Danilo DMV, gado tá na Paulista pedindo mais imposto agora. O gado é o bolsonarismo, né? Mas tudo bem. Vamos pro momento dedo na goela do programa agora, quando a gente fala de uma pessoa horrível, de uma pessoa escabrosa, de uma pessoa nefasta. Vamos lá, chama a vinheta. Pera, cuidado aí. Olha, chega. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje não podia ser outra. Donald J. Trump. Nascido no Queens, em Nova York, é empresário e político. Herdou negócios imobiliários do pai, expandindo o Trump Organization, apresentou o Aprendiz, foi presidente dos Estados Unidos de 2017 a 2021 e é de novo, e foi líder da tentativa de golpe de Estado do 6 de janeiro, que deixou 5 pessoas mortas no Capitólio dos Estados Unidos. Se eles tivessem lá uma justiça eleitoral como nós temos, o mal teria sido cortado pela raiz, como foi aqui. Se eles tivessem uma Suprema Corte comprometida com a democracia como nós temos no Brasil, ele estaria na cadeia, que é onde o Bolsonaro vai estar no final do ano, se não deixar ele fugir, hein? Tô avisando de novo, vou ficar chateado. Mas vamos seguindo lá. Trump foi acusado de assédio sexual por Jean Carroll, com relatos de agressão em 1996. Suas tarifas, como a de 50% como o Brasil, são vistas como chantagem, podendo custar $1.400 por ano a famílias estadunidenses. É criticado por manipulação midiática com 2.262 posts em 132 dias e por lucrar $600 milhões em criptomoedas e golfe, levantando suspeitas de corrupção. George Martin o comparou a Joffrey Baratheon por decisões imaturas e perigosas. Gente, eu não tinha lido esse ponto da pauta, mas eu adorei, não sabia disso também. Será que ele vai ter o mesmo fim do Joffrey Baratheon? Tô desejando mal pra ninguém não, tá? Só tô indo na comparação que o Martin fez. Trump é um narcisista que prospera no caos, manipulando seguidores com mentiras e bravatas. Suas políticas, como tarifas abusivas, sacrificam a economia global por caprichos pessoais, enquanto ele lucra com esquemas duvidosos. Ignora conselhos, age com crueldade e polariza, traindo valores democráticos. Seu legado é de corrupção, instabilidade e uma busca insaciável por poder e atenção, ao custo do bem comum. Esse é Donald Trump. Mas, como pra Lula na cadeia, não tem nem perigo. Xandão, cadeia no bucho de égua, exatamente, concordo. Mas, pra gente purificar, né, depois de falar de um sujeito dessa pessoa nefasta, a gente tem que falar de coisa boa, de coisa leve. Então vamos lá, chama a vinheta. Notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. Inflação segue em queda e a economia brasileira ganha fôlego sob o governo Lula. O governo Lula continua surpreendendo positivamente o mercado, com a inflação desacelerando pelo 4º mês consecutivo. Em junho, o IPCA ficou em 0,24%, abaixo do mês anterior, 0,26%.
acumulando 2,99% no ano e 5,35% nos últimos 12 meses. Destaque para o grupo Alimentação e Bebidas, que registrou deflação de 0,18%, puxadas por quedas no preço de itens como ovos, arroz e frutas. Especialistas projetam que a tendência de alívio nos preços deve continuar em julho, reforçando o cenário econômico favorável. Apesar do aumento na energia elétrica, ocasionado pelo Congresso Nacional, setores como transportes tiveram alta moderada, enquanto a alimentação fora de casa também desacelerou. Com a inflação controlada e PIB em crescimento, o Brasil avança em direção ao futuro mais estável e próspero. Deixa eu dar um último abraço para a galera que está acompanhando aqui, o Rafa, Valéria, o Regis, Floriano Souza, o Miro dos Santos Borges e mais um monte de gente aqui. Hoje não dá para falar o nome de todo mundo mesmo não. Galera, muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem acompanhou ao vivo no TikTok. Assim que terminar o programa, entra lá no YouTube da Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que está acompanhando pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta, 19 horas, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã 19 horas estamos de volta. Mas que seja bom.